Oi, meu nome é Isabelle, eu sou estudante de Biomedicina e esse é o EmbrioCast. No episódio de hoje eu vou falar sobre o exame de espermograma. O espermograma é um dos principais exames utilizados para a verificação da fertilidade masculina e isso é feito através da análise do sêmen. Essa amostra é coletada através da masturbação convencional e esse material precisa ficar armazenado em temperatura ambiente, cerca de 20 a 37 graus Celsius, até ser analisado. Essa análise precisa ser feita em até 60 minutos, ou seja, 1 hora após a coleta. O ejaculado é o material utilizado para realizar essa análise e, de acordo com o Manual de Processamento Seminal da OMS, ele é definido como uma mistura heterogênea, sendo um concentrado de espermatozoides misturado com fluido prostático e das vesículas seminais, sendo 90% do seu volume composto por secreções desses órgãos acessórios. Os parâmetros utilizados para realizar a análise seminal são divididos em macroscópicos e microscópicos. Os parâmetros macroscópicos são aqueles que não é necessário o uso de microscópio, então avalia-se o volume, a coagulação, a liquefação, a viscosidade, a cor, o aspecto e o pH da amostra. O volume é aferido através do peso do frasco onde se realiza a coleta. A coagulação é uma das primeiras coisas a ser analisada assim que a amostra chega no laboratório. O que se observa é a presença de um aglomerado, um coágulo mesmo ali na amostra. Na fisiologia, é como o espermatozoide se protege do pH vaginal. Cerca de 30 minutos a 1 hora após a coleta, ocorre a liquefação do sêmen, ou seja, esse aglomerado heterogêneo começa a se tornar um pouco mais fino, mais homogêneo, fica com um aspecto um pouco mais aquoso, mas ainda com certa viscosidade. E para verificar essa viscosidade é usada uma pipeta para aspirar ali a amostra e quando desprezada espera-se a formação de gotas. Quando apresenta uma viscosidade anormal, ao invés da formação dessas gotas, ocorre a formação de um longo fio. A cor e o aspecto ideal é o branco opalescente, mas pode se apresentar de formas diferentes, então um pouco mais amarelada indica uma abstinência mais longa. O vermelho acastanhado indica a hemospermia, que é a presença de glóbulos vermelhos. Ou quando tem um amarelo mais claro, indica o paciente com icterícia ou fazendo uso de certas vitaminas ou medicamentos. Outro ponto também é que quanto mais transparente a amostra, indica que tem menos células ali naquele material. O pH é analisado com auxílio de uma fita de coloração colorimétrica e deve estar entre 7,2 e 7,8. Para realizar a análise dos parâmetros microscópicos, é observado a motilidade espermática, a vitalidade, a concentração e a morfologia. A partir da análise da motilidade espermática, verifica-se primeiramente se os espermatozoides estão vivos e principalmente se estão se movimentando de forma adequada. Isso também pensando na forma natural da fertilização e na capacidade que os espermatozoides têm de chegar até os óvulos para fecundarem ali aquelas células. Com isso, com essas informações, eles são classificados como móveis progressivos rápidos, móveis progressivos lentos, não progressivos e imóveis. Os móveis progressivos rápidos, eles têm uma motilidade acima de 25 micrômetros por segundo. Os móveis progressivos lentos, eles têm uma motilidade abaixo disso. Os não progressivos têm uma movimentação de cauda, mas não saem do lugar e quando saem, eles giram ali em torno de si somente. E os imóveis estão parados, mas isso não indica necessariamente que eles estão mortos. E para verificar isso, é feito o teste de vitalidade. Nesse teste é feita a coloração da amostra e os espermatozoides mortos apresentam uma coloração arroxeada e os vivos não são corados. Isso porque eles não perderam a integridade, a seletividade da membrana plasmática, o que impede que o corante entre na célula. Esses espermatozoides imóveis vivos, eles podem indicar que tem um material genético íntegro, mas algum defeito de cauda, por exemplo. E essa falta de motilidade não necessariamente eliminariam eles de uma possível FIV. A concentração verifica a produção de espermatozoides utilizando uma câmara de contagem e com ela é feita a contagem de todos os espermatozoides presentes em 1 ml da amostra. Depois é feita a multiplicação desse resultado pelo volume que foi verificado lá no início do exame, o que dá a concentração total ali do material.
A morfologia avalia a integridade da forma do espermatozoide. Ele normalmente é formado por uma cabeça oval, a peça intermediária é aproximadamente do tamanho da cabeça e uma cauda uniforme. A morfologia é analisada a partir de critérios estritos de Kruger, que analisa essas três estruturas, então verifica, por exemplo, se apresenta uma cabeça dupla ou uma cauda enrolada, e além disso, a presença de resíduos citoplasmáticos anormais. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Não esquece de seguir lá no Instagram, @embrio.cast, e me falar o que você tem achado e o que você gostaria de ouvir por aqui.